Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Coffee and Talk. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial mesmo, ó. Mora aqui no meu coração. É uma pessoa que, inclusive, a gente falou no nosso último podcast. O Lucas quase arrastou ele até aqui e falou: não, agora é tua vez, eu te desafio. E ele veio até aqui para contar um pouquinho, pra gente conversar um pouquinho. E aí, isso é mais ou menos a sala da nossa casa, né, bebê? Eu queria chamar e apresentar para vocês, com muita alegria, meu queridíssimo marido, Renan Amaral. E aí, pessoal, tudo bem? Para mim é uma honra poder estar aqui partilhando com vocês. Eu espero que a gente bata esse papo, né? A gente vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que tenho caminhado com a minha esposa, né? Aí, primeira vez eu acho que a gente vai fazer um momento assim. Eu acho que a gente nunca. Que é a primeira vez. Primeira vez que a gente grava junto. Eu acho que a gente nunca nem pregou junto. É a primeira vez que É a gente. verdade, eu sempre pedi. Queria dizer. É verdade. Ela pede sempre pra gente pregar junto. Mas hoje a gente tá aqui pela primeira vez. Acho que a primeira é de muitas, em nome de Jesus. Vamos lá. Crente, gente, graças a Deus, vocês viram, né? E, gente, sabe o que é? Os dois falam muito. Muito. Então, a gente sempre achou muito perigoso esse negócio da gente pregar junto, porque a gente ficou, meu Deus, ou a gente vai brigar, ou a pregação vai ter 2 horas, vai ser alguma coisa assim. Não, toda vez que a Lorena pedia pra gente pregar junto, eu falava, amor, a gente precisa definir bem, porque os dois vão querer pregar, os dois vão querer fazer, e quando vê, vai um tá querendo pegar a parte do outro e não ia dar certo. Até hoje a gente ainda não conseguiu, a gente tem que dividir bem, senão não vai rolar. Mas hoje vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. E eu chamei o Renan aqui exatamente porque eu amo a história dele. Todas as vezes que ele conta o testemunho dele, eu choro. 500 vezes já ouvi, 500 vezes eu tô chorando. E eu amo como Deus tem colocado ele num lugar muito específico. Ele tem um chamado muito específico para dentro da igreja e ele é uma pessoa muito disponível, até o caráter moldado para Deus para chegar nesse lugar. E tem algo que Deus tem falado muito com ele, que é um processo que ele viveu muito claro, que é esse processo de discipulado. No último podcast, eu estava contando para o Lucas, na verdade, um pouquinho da sua história de conversão, que você recebeu um chamado de Deus logo que você se converteu para ser conselheiro de um pastor, e que naquela época isso era algo muito longe, e anos depois você está aqui nesse lugar, Deus colocou você nesse lugar, mas Deus também levou você a processos que te prepararam, te moldaram, te forjaram a estar nesse lugar. E um desses processos foi esse discipulado com o Vitor. Sim. E eu queria puxar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso tem queimado muito nos nossos corações, né, da nossa liderança, exatamente sobre o discipulado. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, qual foi a diferença que isso fez no seu processo para você chegar hoje onde você está. Vamos lá. Esse processo, para mim particularmente, ele é muito forte porque um dia eu falo, assim, já falei em pregação, já falei em aula, que eu sou fruto de um discipulado, né? Eu sou fruto de alguém que um dia chegou e quis extrair o melhor de mim, olhou para mim e não viu a minha situação atual, não viu a situação que eu estava vivendo, não viu a situação de quem eu era. Porque eu acho que o grande segredo de um líder, ele é conseguir olhar para a pessoa e não ver a sua situação atual. E isso eu honro a vida do pastor Vitor, porque um dia, quando eu não tinha nada para acrescentar, eu falo para ele, Vi, no teu lugar eu mesmo não investiria em mim. No teu lugar eu não sei o que tu viu em mim, porque naquela época nem eu mesmo investiria em mim. Mas eu acho que isso é chave para um grande líder, para um grande discipulador, é olhar para a pessoa e não olhar a situação atual. É você olhar para ela e ver o melhor de Deus na vida dela. E naquele tempo eu só tinha uma coisa dentro de mim. Eu sabia o que Deus tinha me chamado para fazer. Eu sabia o que Deus tinha me chamado para ser. Eu sabia que aquela realidade, não sabia como, não sabia por onde começar, não sabia quais processos passar, isso eu não sabia, mas eu sabia, eu não quero ficar no mesmo lugar. E eu lembro que isso para mim foi muito chave. Eu sentei uma vez com o Vitor e falei assim, cara, eu tô caindo nesse pecado. E ele falou assim para mim, Renan, tu acredita que tu tem um chamado pastoral? E eu lembro perfeitamente, porque eu tinha falado um dia para ele isso. Tu acredita que tu tem um chamado pastoral? E eu falei, sim, eu acredito. Ele falou, então, cara, agora eu vou começar a te tratar como? Agora eu vou começar a te afiar desse jeito. E eu lembro que ele foi fazendo algumas perguntas chaves na minha vida. E naquele dia a gente começou um processo de discipulado. Naquele dia a gente começou um processo de caminhar junto.
Mas muitas vezes, e aí eu já entro num outro ponto, que é muitas vezes a pessoa coloca muita expectativa no líder, e o quanto o líder pode nos entregar, o quanto o líder pode fazer, o quanto o líder tem que fazer na vida do discípulo, e a pessoa esquece que o principal ponto, o principal, assim, o fator principal para que um discipulado dê certo, no meu ponto de vista, é que o discípulo ele precisa querer. Ele precisa realmente estar com o coração disponível. Ele precisa dizer assim, pera lá, eu não sei por onde ir, mas eu sei de uma coisa, eu quero fazer, eu quero acertar. E muitas vezes hoje eu vejo pessoas que dizem assim, Renan, eu quero caminhar contigo, ou eu vejo pessoas falando, eu quero caminhar com o pastor Vitor, mas não é um coração genuíno, não está disposto a ser afiado, não está disposto a amadurecer, não está disposto a passar por esse processo que é um processo de Deus. Sabe, os grandes homens de Deus, eles tinham discipuladores. Você vai ver homens de Deus passando por processos de Deus na vida deles. Você vai ver Paulo aos pés de Gamaliel, vai ver Saul, Davi se submetendo a Saul. Por mais que não concordasse com a liderança de Saul, ainda assim nunca tocou no ungido do Senhor, como diz a palavra de Deus. E o grande problema das pessoas é que elas querem e colocam uma grande expectativa no líder sem estar pronto para serem liderados. O pastor Vitor sempre falava para mim, para ser um grande líder precisa aprender um dia a ser um grande liderado. E eu vejo nesse processo de discipulado, eu vejo como um fator principal você ter um coração disponível. E eu lembro que de todas as qualidades que eu não tinha, eu tinha uma, que era ter um coração disponível. Eu queria acertar, eu queria me submeter. E eu lembro que foi um processo, eu bati cabeça, gente, não foi fácil. Pastor Vitor teve trabalho comigo, cara, a gente estava conversando um dia desse sobre isso, e eu falei assim, Vitor teve muito trabalho, né, eu realmente tentava fazer coisas ainda de uma velha criatura, e o Vitor me ensinando e me exortando e intervindo e realmente me discipulando. Então é um processo de discipulado, não é fácil, não é do dia para noite que forja essa aliança, mas eu acho que essa aliança ela é forjada numa característica, ter um coração disponível de ambas as partes. O líder precisa estar disposto, o discipulador precisa estar disposto, mas também o discipulado, o discípulo, ele precisa querer, ele precisa se submeter nesse processo, porque senão, cara, vai se tornar uma relação vazia, vai se tornar uma relação de fachada. Eu caminho com alguns discípulos e eu falo hoje para eles, cara, vocês querem ser discipulados, vocês precisam pagar o preço. Vocês querem mesmo caminhar comigo? Vocês querem mesmo realmente ser discipulados? Vocês entendem que isso é uma aliança? Vocês entendem que tá mais perto? Vocês entendem que muitas vezes falar coisas que vocês não querem ouvir? E se vocês estiverem disponíveis para isso, se vocês estiverem disponíveis para esse nível de intimidade, porque o discipulado te leva para o lugar de intimidade, a ponto da pessoa querer, a pessoa se envolver com a tua vida, a pessoa se envolver com a tua vida pessoal, com a pessoa se envolver com as tuas piores dificuldades e ainda assim continuar te amando. Se você realmente está disponível para isso, então vamos junto. Eu acredito no que você carrega. Eu sempre falo isso para meus discípulos, eu acredito no que vocês carregam. Que eu olho, assim como um dia olharam para mim e não viram a minha situação atual, um dia olharam para mim e falaram, cara, eu não tenho por que gastar tempo com o Renan, com essa situação atual hoje dele. Um dia o Vitor conseguiu olhar e falar, não, peraí, eu vejo um grande homem de Deus que está se formando, eu vejo um cara que vai conseguir casar, eu vejo um cara que vai conseguir ter um ministério, eu vejo um cara que vai conseguir amadurecer. E hoje eu sou fruto de um discipulado. Eu volto para o início de tudo que eu falei. Eu sou fruto de um discipulado. Por quê? Porque hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho um ministério, eu tenho amigos, eu tenho um líder incrível, eu tenho uma família, eu tenho muitas coisas que eu não sou merecedor. Mas por quê? Porque eu me submeti a um processo de discipulado. Tudo começou em um discipulado. Sabe, eu acho que o grande cerne da vida cristã é que realmente a nossa jornada ela começa com o discipulado. E um discipulado de Jesus na nossa vida, né? Eu sou discípulo do Vitor, mas eu sei que ele me aponta para Cristo. Ele sempre me aponta para Jesus. Ele nunca me aponta para o próprio Vitor. Precisa ter essa confiança, né? Porque se tu não tem confiança que o teu discipulador tá apontando para Cristo, esse discipulado já tá falho. Porque tu não acredita, de fato, onde é que o teu discipulador tá te levando, né? Exatamente. Eu acho que o discipulado... Na verdade, eu tenho uma certeza de que o discipulado é uma via de mão dupla, onde você confia no seu líder e o seu líder confia em você. Eu acho que é essa grande confiança de o quê?
de que os dois têm um relacionamento com Deus. Porque se você confia que o seu líder te aponta para Jesus, você pode confiar a sua vida nele. Paulo, em determinado momento, fala assim na palavra: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo, podem confiar em mim porque eu estou em Cristo. Ou seja, a minha identidade de Paulo está tão perdida com a identidade de Jesus que se vocês me imitarem, vocês não estão imitando o próprio Paulo, vocês estão imitando Jesus. Então, esse é o cerne, ser um discípulo onde você confia tanto nesse nível de intimidade do seu líder. Cara, eu quero sugar a unção que esse cara carrega. Uma coisa que eu aprendi, e aí você pode pegar essa chave espiritual aí, que é você precisa honrar a unção que está ao seu redor, cara. Tem gente que está caminhando com pessoas, com grandes homens de Deus, com mulheres de Deus, e não valoriza a unção da pessoa ao seu redor. Não valoriza naquilo que aquela pessoa pode depositar na sua vida. Sabe, eu aprendi algo muito... Eu falhei muito, mas em algumas coisas eu hoje, com uma maturidade maior, vejo que eu acertei. Eu sabia a unção que eu podia honrar. Então eu estava honrando a unção ao meu redor, eu olhava, via um homem de Deus e falava, cara, eu vou sugar o máximo dessa pessoa. Eu vou honrar a unção que essa pessoa carrega, porque um dia eu ouvi essa frase, a unção que você honra é a unção que você recebe. Então, sabe, tem gente que não está confiando em homens de Deus que estão ao seu redor e não estão recebendo essa porção espiritual. Não estão recebendo essa unção espiritual, não estão saindo de um lugar porque não conseguem romper em confiança em discipulado. Então é o que você falou, tem muita gente que se perde na caminhada aí porque não consegue confiar que o seu líder está apontando para Jesus. Isso é um discipulado fadado ao fracasso, porque você tem que confiar no seu líder, você tem que confiar em alguém que você... Cara, ninguém está colocando uma arma na sua cabeça dizendo, você vai ser discipulado pelo ciclano. Não, ninguém é obrigado a nada na caminhada, né? Você concorda comigo, amor? Ninguém é obrigado a nada na caminhada. Então, tipo assim, pô, cara, se tu tá partindo do princípio, né, que estão te colocando para você tá escolhendo ser discipulado por essa pessoa, cara. Acho que parte desse princípio, né? E assim, agora, como esposa, um dia como namorada, uma coisa que eu sempre vi em você e que pra mim te diferenciava de muitas outras pessoas era exatamente isso, esse coração ensinável. Um menino ainda com muitas falhas, muitos problemas, muitas coisas ainda pra aprender, mas eu olhava pra você e isso foi uma coisa que me chamava muita atenção em você, esse coração ensinável. E eu acho que é isso que muitas pessoas hoje não têm, esse coração realmente disponível pra o que essa pessoa pode me ensinar? O que eu posso aprender aqui nesse discipulado? E uma coisa também que eu percebo é que, beleza, a gente tem uma falha. As pessoas, elas têm muito problema para ser discipuladas. Mas por quê? Porque as pessoas têm tanto problema para receber uma direção. E a gente vê lá quando a gente olha para o passado da pessoa, uma família disfuncional, pessoas que não aprenderam a de fato respeitar a autoridade dos pais, por exemplo. E agora vêm para a igreja e precisam aprender a ser direcionadas por pessoas, e como você falou, que você vai confiar a sua vida e que são pessoas estranhas até então, e que muitas vezes você tem que tomar uma decisão. Cara, eu nem tenho tanto assim a intimidade com o fulano, mas Deus me direcionou para andar com ele nesse tempo. Beleza, eu não sei quem é fulano direito, eu ainda não entendi, mas se o meu Senhor, se Deus está falando para eu confiar nele, eu não vou nem necessariamente confiar nele, eu vou confiar em Deus. Exatamente. E a partir daí eu vou começar a construir essa confiança com essa pessoa. E isso vem desse lugar de obediência, de aprender a ouvir direção, de aprender a entender o que é uma autoridade, de que você não sabe tudo, que... Beleza, você tem essa palavra, você precisa chegar em algum lugar, mas tem pessoas que já passaram pelo processo que podem te ajudar a chegar nesse lugar, você não precisa ir sozinho. Você estava falando essa história e eu lembrei de algo que eu acho que faz muito sentido para o que a gente está falando, porque eu lembro que antes eu acho que o meu discipulado, na verdade, começou quando eu aprendi a honrar as autoridades ao meu redor. Eu lembro uma vez que, quando eu me converti, para quem não sabe o meu testemunho, um pouquinho da minha história, eu vou resumir de forma bem rápida. Eu tinha um péssimo relacionamento com meu pai, né? E meu pai era o calo no meu sapato, né? A gente tinha um péssimo relacionamento, a gente se bicava, a presença dele era muito impositiva na minha vida, então me doía muito me submeter a ele. E eu lembro que quando eu me converti,
Deus falou uma frase pra mim: você vai confrontá-lo em amor. E eu lembro que a gente brigava muito. Ele me ligava, eu me sentia mal quando ele me ligava, porque eu já sabia que a gente ia brigar. E quando eu me converti, Deus falou: você vai confrontá-lo em amor. Você vai simplesmente amar a vida do seu pai. E eu lembro que ele me ligava, e ele muitas vezes ligava, e ele queria brigar comigo. Já pra brigar, né? Já me ligava com aquele intuito. Cara, a maioria dos pais é assim, né? Você olhou para um lado, olhou para o outro, não viu o filho, vai sobrar pro filho, não tem jeito. E eu lembro que... E sobrava pra mim. Meu pai me ligava estressado com a rotina do dia dele. Quando ele me ligava, cara, antes de eu me converter, a gente brigava e eram brigas homéricas. Só que quando eu me converti, Deus usou uma frase. Eu lembro que eu estava lendo o texto de Saul e Davi, por isso eu usei essa referência mais cedo. E Deus falou comigo sobre isso: você vai ser como um Davi na vida do seu pai. Você vai honrar a vida dele até o fim. E eu comecei a entender sobre autoridade. Eu comecei a entender que existem algumas autoridades que estão estabelecidas por Deus na nossa vida. E, cara, eu comecei a honrar a vida do meu pai. Eu comecei a honrar, eu comecei a amar, eu comecei a orar por ele. Eu comecei a... Isso não tem nada a ver com merecimento. E não tem nada a ver com merecimento. Ele não merecia ser amado no momento. Ele não fazia nada para merecer isso, mas eu só amei a vida do meu pai. Eu só realmente me abri para esse processo de submissão, porque era um processo pessoal para mim. Eu precisava entender sobre submissão, porque se eu não conseguia me submeter ao meu pai que eu via, cara, eu não ia conseguir me submeter ao Senhor. Essa era a verdade. Sem hipocrisia, gente. Você não consegue se submeter com as pessoas que estão ao seu redor. Você acha mesmo que você vai ter um processo de profunda confiança com o Senhor se você não consegue se submeter? Não ia. Então foi um processo pessoal para mim de submissão. Deus começou a alicerçar coisas que hoje fazem parte da minha caminhada. E uma delas é a submissão. Então eu comecei a me submeter ao meu pai. Comecei a me submeter em amor, comecei a amá-lo, e todas as vezes que ele vinha brigar comigo, eu retrucava com amor, e eu lembro que eu falava te amo pra ele, e que ele começou a ficar confrontado, porque eu falava, tá, pai, tchau, te amo. Não era uma prática nossa. Comecei a falar, te amo, te amo, te amo, te amo. Até que o momento ele começou a querer conhecer esse Deus que eu estava servindo, vivendo, esse pai bom, a ponto de um dia, 3 horas da manhã, ele me ligar de madrugada, falando, Renan, eu vou me matar, vou me suicidar. E eu falava, pai, eu acredito ainda que Deus tem planos para sua vida. Pai, eu acredito que Deus é apenas o começo que Deus está fazendo, do que Deus está fazendo na sua vida. Comecei a pregar para ele. Essa oportunidade, ela nasceu em meses de dedicação e amor sobre a vida dele. Me submeti em amor à vida dele, até que num dia Deus me deu um kairos, uma janela de oportunidade para pregar para ele. E nesse dia eu tive a oportunidade de pregar, e eu lembro que pelo telefone eu orei para que ele fosse cheio do Espírito Santo, e ele estava falando de lá do telefone, do outro lado, falando, Renan, eu estou sentindo a presença do Espírito, eu estou sendo cheio do Espírito. E ele foi cheio do Espírito. Nesse dia ele decidiu entregar sua vida para Jesus, ele decidiu se converter, ele decidiu mudar os seus caminhos, ele ia se matar, e de repente agora ele estava trilhando os caminhos do Senhor, e cara, até hoje ele tem trilhado uma caminhada com Jesus. Deus mudou a história dele. E eu estou falando tudo isso para entrar nesse ponto de autoridade. Não, mas eu queria abrir um parênteses. Sogrinho, se você tá vendo, e você vai estar, porque eu vou te mandar o link. Beijo, amamos você é incrível. Sim. E isso foi uma janela de oportunidade. Hoje o meu relacionamento é totalmente restaurado com meu pai. Hoje a gente vive, ele me liga toda vez que ele vai tomar uma decisão importante, me liga, eu aconselho, eu oro. A gente tem um relacionamento de amizade. Hoje ele é muito mais do que só meu pai. Me liga todos os dias. Me liga todos os dias. É um meu amigo. E assim, Deus restaurou esse relacionamento. Mas ele foi restaurado à base de confiança, de submissão, de autoridade, também, né? De obediência. Deus falou algo para mim, você vai aprender a se submeter. Então eu creio que para mim esse processo foi fundamental. Deus me ensinou a ter relações saudáveis. Você não vai conseguir ter uma relação saudável com seu discipulador se as tuas lacunas da tua casa, elas não estão fechadas. Se você tem brechas na sua casa com a relação, pode ser com o seu marido, pode ser com a sua esposa, pode ser com o seu filho, pode ser com o seu pai, pode ser com a pessoa que cuida de você, com a pessoa que tem de alguma forma uma figura de autoridade na tua vida. Se você não consegue se submeter a elas, se você não consegue ter uma relação de confiança, automaticamente isso vai perpetuar numa relação de discipulado. Automaticamente você vai olhar para a figura de discipulador e você não vai conseguir ver um lugar de confiança. Por quê? Porque você não entende sobre autoridade, você não entende sobre submissão, você não é uma realidade a ser vivida para você, porque não é uma realidade na sua vida. Então acho que o primeiro passo, se a pessoa realmente quer viver uma vida de discipulado, ela precisa restaurar as suas relações. Ela precisa aprender os pilares básicos de uma relação de discipulado, que é o quê? Confiança, submissão, autoridade, lealdade.
são marcas de um verdadeiro discípulo, são marcas de um verdadeiro líder também, sabe? Então, para você aprender a ter uma relação de discipulado, volte no lugar, volta para sua casa, volta para o seu pai, volta para sua mãe, volta para o seu marido, volta para sua esposa, volta para o seu filho. Aí a gente está começando a falar sobre um lugar saudável para ser discipulado, porque senão a gente entra naquele lugar de merecimento. Faz, mas faz com as motivações erradas, se submete, mas submete com as motivações erradas, vive uma realidade não de filho, mas de escravo no discipulado. É o cara que é um escravo, e o escravo ele sempre vai buscar os seus direitos, ele sempre vai querer algo em troca do líder, ele sempre vai querer algo em troca do discipulador. Ele vive essa mentalidade de escravo, eu faço, mas eu busco os meus direitos, eu faço, mas eu quero mais daquele líder, eu faço, mas eu quero que ele entregue o dobro para mim. E o dia que o líder te frustrar, o discipulador te frustrar, e deixa eu falar uma coisa, ele vai te frustrar. Ele vai te frustrar, cara. Porque ele é falho. Porque ele não é Jesus, ele vai te frustrar. E o dia que ele te frustrar, você vai querer cobrar os seus direitos dele. E para essa pessoa acabou. Geralmente, a pessoa que já vem com isso, quando o líder comete o primeiro erro, ele simplesmente não vai olhar para os outros 500 acertos que a pessoa teve. Ele vai olhar só para aquele erro, porque a ótica da dor ainda tá, assim, tão real que ele não vai conseguir ver o lado bom. A gente estava falando até sobre isso no último podcast com o Lucas também. E eu acho que isso é muito importante na nossa caminhada também, a gente aprender assim, às vezes direcionar a nossa visão mesmo. Eu acho muito engraçado que às vezes... eu saí da igreja. Por que você saiu da igreja? Porque o pastor não foi no meu aniversário. Vou dar um exemplo. O pastor não foi no meu aniversário. Caramba, poxa, o pastor podia ter ido no seu aniversário. Mas ele já tinha faltado em algum aniversário seu? Não. Quando o seu pai morreu, seu pastor tava lá? Tava. Quando, sei lá, você passou no vestibular, seu pastor tava. Nos melhores momentos, o pastor tava. Mas ele não foi naquele meu aniversário. Aí tudo que a pessoa fez... acabou. Sim. Acabou, porque a pessoa só consegue olhar para o erro. Exatamente. Só consegue direcionar para o erro. E isso vem da dor. Isso vem das feridas que você já tem com as outras autoridades da sua vida. Isso a gente vê muito claro na igreja, como essa dor com o pai, com a figura paterna, principalmente, gera tantos problemas dentro da igreja hoje. Pessoas que já são feridas com o pastor, sem o pastor nunca ter feito nada. Sim. Nunca ter chegado nesse lugar do erro, mas a pessoa já chegou com essa ferida, com essa falta de confiança. Aí vive uma mentalidade de escravo, sabe? Aquela mentalidade onde você está preso, você está sempre refém dos seus relacionamentos, está sempre refém do que o outro pode te oferecer, está sempre refém em busca de algo melhor, porque está refém de si mesmo. Aí, para a gente viver uma relação de discipulado saudável, você precisa primeiro aprender a ser filho. E a gente fala primeiro filho de Deus. Quando você entende que você é filho, você parte do princípio que você tem um pai, que ele nunca vai te falhar. Ele nunca vai falhar contigo, perdão. Ele nunca vai falhar no relacionamento com você. Ele vai confiar as pessoas certas para estar caminhando com você. Ele vai estar cuidando quando, no dia que as pessoas se frustrarem, você tem um lugar para onde correr. Sabe, o problema é que tem gente que coloca a sua expectativa nos homens, e quando o homem frustra, ele não tem um relacionamento com Deus para ter um lugar de confiança, de verdadeira confiança, que é Deus. Então, cara, o primeiro ponto, assim, um dos principais pontos, na verdade, saudáveis do discipulado é você ter, obviamente, relacionamento com Deus. Porque você não coloca a sua expectativa no seu discipulador, no seu líder, no seu, enfim, quem quer que seja na sua vida. Você coloca a sua expectativa no Senhor. E quando você tem essa ótica de filho, você já não vive mais como um escravo buscando seus direitos, mas você vive como um filho buscando suas responsabilidades. Agora, quando um líder chega para você, o seu pastor chega para você e fala, você precisa mudar nisso, você fala, cara, é uma responsabilidade minha, com o reino de Deus, eu ser um cristão melhor. É uma responsabilidade minha como um cristão mudar a cada dia. Você começa a parar daquela ótica de eu tenho que mudar por alguém ou porque alguém está me pedindo, mas você começa a ter você toma para si a sua responsabilidade de filho de Deus. Espera lá, eu preciso fazer algo. Eu preciso ser um discípulo melhor.
Não porque o meu pastor está me pedindo, mas porque eu tenho uma responsabilidade no reino do meu pai. Eu tenho uma responsabilidade. E se eu continuar no mesmo lugar que eu tô, eu não tenho nada para acrescentar. Eu não tenho nada para ser. Eu vou ser a mesma pessoa. A pior coisa no reino de Deus é você ser a mesma pessoa durante anos. Sabe, o nosso chamado, ele foi, como diz a palavra, para a gente viver de glória em glória, ou seja, de batalha em batalha, de vitória em vitória. Se você está perdendo a mesma batalha há muito tempo, ou lutando a mesma batalha há muito tempo, deixa eu falar uma coisa, você está perdendo há muito tempo. Porque, cara, você foi chamado para vencer pequenas batalhas todos os dias. Então, quando você tem essa ótica de filho, você para de viver como um escravo que busca só aquilo que você merece. Ou seja, não, o meu líder falou, mas eu não acho que eu tenha que fazer isso. O meu líder falou, e por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu ganho uma liderança. Se eu fizer isso, eu tenho um cargo no louvor. Se eu fizer isso, eu tenho um cargo como servo da igreja. E aquela pessoa que faz, mas nunca faz com um fim no reino, faz sempre com um fim em si mesmo. Agora, quando a pessoa ela muda porque ela entendeu que é um chamado de Deus para sua vida, porque a gente foi chamado para viver uma vida de arrependimento. A pessoa muda porque entende que o seu líder está apontando ela para Cristo. Quando muda porque entende que é um processo genuíno de Deus na vida, você começa a agir como um filho. Fala, pera lá, eu tenho que tomar minha responsabilidade. Eu já não sou mais um menino. E também essa visão, né, de o meu pai me ama e ele sabe o melhor para mim. Exatamente. Ele sabe o que eu preciso renunciar. Eu sempre dou esse exemplo, que é muito engraçado, como muitas vezes a gente tá cego nos nossos processos, que às vezes tu chega pra pessoa, tá lá discipulando, e tu fala algo que, assim, depois que passa fica óbvio, né? Fulano, olha, você precisa parar de beber. Vou dar um exemplo. Você precisa parar de beber. E fulano fica assim, meu Deus, a pessoa tá querendo me manipular. Não, olha o absurdo. É porque eu acho que a pessoa não tem que se meter assim na nossa vida, não sei o quê. Como se tu tivesse pedido algo ruim pra pessoa. E não querendo levar ela pra um lugar melhor. Sim. Tipo assim, a bebida... O que a bebida pode... A bebida te dá, sei lá, câncer no estômago. A bebida pode acabar com a tua vida. Tu pode bater o carro, tu pode fazer... Enfim, não é óbvio, não é claro que aí a pessoa fica falando, ele tá tentando me manipular. Cara, eu falo para os meus discípulos, eu falo, cara, eu não tô pedindo para vocês lavarem minha casa, eu não tô pedindo para vocês lavarem meu carro, eu não tô pedindo pra vocês fazerem nada. Eu não tenho benefício pessoal nenhum com a sua mudança. A sua mudança é sua. Exatamente. A minha vida vai continuar a mesma. Nos meus discipulados eu falo, cara, se você não quiser mudar, isso vai repercutir somente na sua vida. A minha casa vai continuar maravilhosa, a minha esposa vai continuar lá, a minha liderança vai continuar aqui, a minha vida vai continuar seguindo. Agora, se você... Eu tô te dando um conselho e tô te dando uma direção. Se você quiser permanecer, a vida é sua. Mas eu, como líder, tenho um papel de falar na sua vida. Eu tenho um papel de dizer, pera lá, o caminho que você tá tomando é errado, muda a tua conduta, endireita as tuas veredas. Sabe? Agora o problema é que o cara, ele não quer a verdade, é a falta de submissão que ela esconde numa manipulação, e ela diz, não, é manipulação quando fulano diz tal coisa pra mim. Não é, porque, cara, eu não tô... A maioria das decisões, ou na verdade das direções que a gente dá como discipulador, você não vai ter nada em troca. Na verdade, 100%, ou pelo menos deveriam ser 100%, né? Eu tô falando de um contexto onde existem outras igrejas que eu não posso falar por elas, outros tipos de liderança que eu não posso falar por elas, mas pelo menos no contexto que a gente vive, 100% das nossas decisões, elas são sem nada em troca, é realmente visando o crescimento daquela pessoa que a gente lidera. Sim. E tem gente que não consegue submeter porque a pessoa está sendo um pouquinho mais dura com o próprio processo daquela pessoa, tentando mexer em algumas feridas para gerar cura, e a pessoa ela prefere fugir dizendo que é uma manipulação ou algo desse sentido. Cara, é porque na verdade a pessoa não consegue confiar. Por exemplo, às vezes Deus nos pede coisas óbvias, né? Por exemplo, como essa questão da bebida, ou sei lá, do cigarro, da droga, coisas assim que realmente claramente fazem muito mal. Mas tem coisas que Deus nos pede que são coisas assim, que não ferem ninguém. Ou às vezes, gente, são coisas inclusive que te trazem benefício, mas estão longe da vontade de Deus. E aí, se tu não consegue abrir mão daquelas pequenas coisas, quando tu tem que tomar essas decisões maiores por Deus, tu não vai conseguir. Porque lá no começo, tu não conseguiu confiar em Deus. No que era pouco, no que era pequeno. E isso acontece a mesma coisa com o nosso discipulador. E a gente, falando nisso, se tocou num ponto muito legal, que eu falo sempre para as pessoas que estão ao meu redor, eu falo assim, que às vezes, quando a gente está sendo discipulado, a gente não consegue ver o big picture, né? A gente não consegue ver o plano todo.
Eu falo por mim, gente, eu muitas vezes não consigo ver uma decisão como um todo, e aí eu tenho que levar para o meu pastor, tenho que levar para as pessoas que eu tomo conselho, e pensar, cara, o que você acha disso? O que você pensa disso? Como é que eu tomo essa decisão? Por quê? Porque às vezes a gente está envolvido demais emocionalmente, espiritualmente, fisicamente na decisão. Tem gente que vai ter que tomar decisões que vão repercutir no seu salário, tem gente que vai tomar decisões que vão repercutir na sua profissão, vai tomar decisões que vão repercutir na sua casa, no seu tempo, enfim. Então, muitas vezes, você está envolvido demais nessa decisão. E acaba que, se você não tem essa relação de confiança, onde uma pessoa de fora pode olhar sem estar envolvido demais e falar, cara, eu acho, aqui pensando como uma direção para a sua vida, como um conselho, ou seja lá como o seu líder pode entrar na sua vida, fala, eu acho que se você aceitar essa promoção, isso vai te afastar da tua casa. Eu acho que se você aceitar esse emprego, onde você vai trabalhar 3 horas a mais, você vai negligenciar os seus filhos. Se você aceitar essa promoção que vai te levar para um outro estado, talvez você não flua plenamente no seu ministério nesse outro estado. Então, é você deixar a pessoa olhar de fora a sua situação que você está envolvido demais para tomar uma decisão. Muitas vezes, a pessoa ela está envolvida demais e ela não quer um conselho, ela não quer uma direção, ela quer uma permissão. E quando você vai para um lugar de discipulado querendo uma permissão para fazer aquilo que você já quer, você já tá com o coração errado. Muitas vezes a pessoa chega lá e fala... mensagem, eu tô só te avisando. Eu tô só te avisando. Aí tu fica assim... Tô avisando, então tá bom. Se você tá avisando, eu não tenho mais o que fazer. Mas quando você deixa a pessoa falar, cara, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre esse emprego que eu quero tomar? O que você pensa sobre essa direção que eu quero fazer? Você deixa a pessoa falar na sua vida genuinamente. E não só, eu acho, eu vou tomar essa decisão, eu quero sua permissão, só a sua bênção, né? Quantas vezes eu chego e falo, mas eu quero a sua bênção para fazer tal coisa. Cara, você quer a minha bênção? Você quer o meu conselho? Porque não tô entendendo. Então, muitas vezes tem gente que se esconde nessa vontade que já está decidida num discipulado fake. Porque, cara, não, pera lá, o que você tá vendo? Você acha que se eu tomar essa decisão, a minha vida ela vai ser transformada? Eu vou estar afetando o meu ministério, vou estar afetando a minha família, vou estar afetando a minha casa? Como essa decisão pode impactar na minha vida? O que você vê sobre isso? E aí, você dá essa liberdade pra pessoa falar na sua vida a ponto de você, cara, eu acho que se você tomar essa decisão, pode ser perigoso pro seu casamento. Falar, é verdade, então eu confio no seu conselho. Esse é um lugar saudável de discipulado. Esse é um lugar que eu acho que a igreja como um todo precisa começar a chegar. Um lugar partindo de relacionamentos saudáveis, tá, gente? Sempre trazendo para um contexto que a gente vive. Eu posso falar isso e a gente fala nesse contexto da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa igreja, que a gente tem relações saudáveis, então a gente pode entrar nesse lugar de confiança. E essa conversa, inclusive, é para gerar esse senso de responsabilidade. Exatamente. Também. Não adianta a gente ter essa conversa e assim, a gente tá falando de um líder manipulador. Realmente, o líder manipulador, ele não vai querer o seu melhor, ele vai querer o melhor dele. E a gente não tá falando disso, a gente tá falando dentro desse contexto de uma igreja saudável. Só que o que eu acho que acontece também, eu acho que muita gente vem com dores de outros lugares, de outros tempos, traz isso e não consegue dar esse passo à frente, né? Olhar assim um pouquinho mais à frente e perceber que Deus está transicionando a igreja. Eu creio que como Brasil, a igreja está passando por esse tempo de transição. Gente, o que a gente tem falado de discipulado, o que outras igrejas estão falando, exatamente outras igrejas têm isso no coração, de viver uma igreja saudável. Então eu creio que Deus está colocando isso no Brasil também. E a gente precisa parar de olhar para aquele outro tempo e começar a ver o que Deus quer fazer agora. Sim, eu acho que, como você falou, a igreja toda está falando sobre discipulado, a gente vê aí pastores convidados que são de outras regiões vindo e falando sobre discipulado, sobre submissão, sobre honra, sobre lealdade, sobre entrega, sobre renúncia. A gente vai vendo esse crescimento aí na igreja, nesse tema. Cara, eu acho que é chave, porque se a gente não entende a importância do discipulado, a gente não entende a importância do que realmente é o plano de Jesus. Jesus, eu sempre penso nisso, né? Jesus, ele podia ter vindo, né, como um super saiyajin gospel, né, e ter feito tudo sozinho, né, gente? Podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu compartilhar um ministério com 12 pessoas.
Ele escolheu Caminhar, compartilhar. né? Ele Viver. escolheu não só. É muito doido, porque se a gente vai nas entrelinhas da Bíblia, você vai ver Jesus tendo vida com 12 pessoas. Você vai ver Jesus tomando decisão com 12 pessoas. Você vai ver Jesus confiando em 12 pessoas. Você vai ver Jesus compartilhando as finanças com Judas. Você vai ver Jesus mandando alguns expulsarem demônios. Você vai ver Jesus compartilhando o seu ministério que podia ser sozinho. Mas ele escolheu compartilhar com 12 homens falhos como nós. E eu vejo isso se perpetuando na igreja. Eu vejo, eu acho que caindo aquelas figuras dos mega homens de Deus, os super-heróis, os intocáveis, aqueles homens que faziam tudo sozinho e que de alguma forma construíram grandes impérios. Eu vejo realmente agora um tempo da igreja, eu vejo isso muito profeticamente, tá, gente? Eu vejo um tempo onde Deus está levantando uma igreja que tem alguém liderando, mas que existe um corpo trabalhando junto, que já não é mais uma igreja que depende de uma figura, um figurão, um homem forte. Eu vejo agora uma igreja onde tem uma figura de liderança genuína que lidera um povo. Cara, isso é bíblico. A gente vai ver a Bíblia por toda a história, Deus levantando homens como Moisés, levantando homens como Davi, levantando homens depois no Novo Testamento como Paulo, como Pedro, que são figuras fortes de liderança, mas que eles escolhem compartilhar um ministério, ou liderar um povo, ou ganhar uma guerra, sabe? Com a sua liderança forte. Eu vejo que esse é o grande X. Quando você aprende a ser um liderado, cara, o que Davi... A gente precisa olhar para a vida de Davi, gente. A vida de Davi é o maior exemplo de um discípulo. Eu estava falando ontem com os meninos. A vida de Davi aponta para algo muito importante que a gente precisa entender. Davi foi um grande rei que uniu as 12 tribos de Israel, mas ele só conseguiu fazer isso porque um dia ele foi um grande servo, ele foi um grande súdito, ele aprendeu a se submeter e confiar a sua vida, e vamos, cara, num contexto que não era nem saudável, porque nem Saul nem era um homem sábio, Saul nem era um homem, Saul queria matar ele. E ainda assim, o bichinho Davi entendeu algo, se submeteu. E em determinado momento ele fala: não toque, cara, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O que ele fez? Ele separou o homem da unção. Ele falou: pera lá, existe uma unção sobre a vida dele. Saul pode ser falho, mas existe uma unção sobre a vida dele. Eu vou honrar essa unção até o fim da vida. Não sou eu que vou desonrar a unção que Deus colocou na vida de Saul. Então, eu acho que quando você separa o homem da unção, você separa o líder da unção do líder, você aprende a se submeter genuinamente. E, cara, quando você aprende a submeter, quando você aprende a ser um discípulo, você está pronto para liderar. Tem gente querendo liderar, tem gente querendo ter governo, tem gente querendo ter lugar de liderança, de autoridade, sem submissão. A submissão, ela gera unção, não tem jeito. No lugar onde você mais se submete, é o lugar onde você vai ter mais unção para falar. É o lugar onde você vai ter mais o que é unção? Unção é a autoridade de Deus, é o selo de Deus para você falar sobre aquele tema, para você viver aquela realidade. Então tem gente querendo falar, sabe? Na internet está cheio de super coaches gospel falando de tudo. Mas o cara não tem a unção de Deus para falar sobre isso, porque não é uma realidade na sua vida. Sabe? Não é uma realidade a ser vivida, não é algo que a pessoa vive na sua prática. Então, existem muitos estudiosos e muitos sabichões de liderança e discipulado, mas poucos homens que sabem ser discípulos, poucos homens que sabem ser líderes de verdade. Se você quer ser um líder de verdade, você precisa aprender a ser um discípulo de verdade. Alguém submete. Aqui na Link a gente sempre fala isso. Só vai liderar se aprender a ser liderado. Só vai chegar numa posição de governo se um dia foi um bom liderado. Aprendeu a ter um coração disponível, aprendeu os princípios básicos do discipulado. Aí tá pronto para discipular pessoas. Por quê? Porque vai saber cuidar, porque vai saber ensinar, porque vai saber amar. Porque se você chega com a motivação errada, se você chega com o coração errado, no dia que você tiver uma decisão difícil a tomar, você vai tomar a decisão errada, você vai manipular, você vai tomar em prol da sua própria vida. Agora, quando o líder chega numa posição saudável, chega num discipulado, vivendo de um discipulado correto, quando ele chega no lugar de governo, ele lidera em prol do povo e não de si próprio. E também eu acho que quando a gente toma, né, esse lugar de líder, a gente começa a liderar pessoas, discipular pessoas. Quando a gente... É engraçado, né? Quando a gente tem aquele primeiro liderado que é insubmisso, que tu chega e tu fala algo óbvio pra pessoa e a pessoa fica... Não acho que é assim. Cara, tu te coloca no lugar e tu fica assim...
É igual um dia eu já pensei assim, um Exatamente. dia eu já fui essa pessoa, um dia, aí às vezes o teu discipulado chega e fala, e tu faz alguma coisa que tu já fez e tu fica assim, eu sei como é, eu já estive aqui no seu lugar, me Ai, abraça, Jesus. vai dar tudo certo. E a Eu, gente tem esse primeiro baque de verdade quando a gente assume a liderança. Eu sempre falo para meus liderados que, por exemplo, assim, quando eles cometeram um erro, alguma coisa assim, eu não sei explicar a sensação que eu tenho. Não é de raiva, não é de. É assim. Eu não sei explicar, sabe? É como se É uma aquela. sensação, acho que, de mãe cuidando de um filho, aquela tristeza, Mas ao mesmo barra tempo tu tem inquietação. esperança naquela Mas que tu pessoa, acredita no tu melhor da pessoa, acredita. E eu exatamente. acho que como líderes também é algo que a gente precisa fazer, assim, também, né, não só puxando, coitado, a orelha dos liderados, mas puxando a orelha dos líderes também, uma coisa que a gente precisa fazer é a gente precisa sempre, assim, treinar isso. Deus, como é que você vê essa pessoa? Porque durante o processo, muitas vezes a gente até perde a esperança, né? E a gente, Exatamente. cara, a gente fica lá com a pessoa, às vezes a gente passa anos, assim, investindo em alguém e a gente acaba ficando um pouco desesperançoso. E a Exatamente. gente precisa olhar e falar, Deus, como é que você vê essa pessoa? Porque Deus vai ver a essência, Deus vai ver onde Ele quer levar essa Exatamente. pessoa. E isso vai te animar, porque a nossa esperança está Hum, em Deus. E aí a gente vai mais uma vez colocar a nossa esperança em Deus. E isso vai nos ajudar a amar as pessoas como Deus nos ama. exatamente. Nos meus discipulados, nas vezes que a gente está sentando junto, né, com os discípulos que eu caminho, e a gente tem conversas difíceis, e eu tenho que falar de forma incisiva algumas coisas que eles estão cometendo, que eles estão fazendo, que eles estão errando principalmente, né? Uma das coisas que eu faço questão de terminar as nossas conversas falando assim, eu continuo acreditando no que você carrega. Eu continuo te amando, eu continuo acreditando no teu potencial. E eu começo, ao mesmo tempo que eu aponto as falhas atuais, eu termino falando, eu continuo acreditando que você carrega, eu continuo acreditando que você vai ser um grande líder, eu continuo acreditando que você vai ser um grande pastor, ou não sei qual é a realidade daquele discípulo. Mas por quê? Porque eu quero lembrar aquela pessoa de que eu não vejo ela com a ótica que eu vejo. A minha ótica, Renan. Porque a minha ótica, Renan, vê a situação atual. Mas a ótica de Deus é uma ótica que ela vê o eterno. Ela já vê o fim das coisas, sabe? Então, todas as vezes que eu termino um discipulado, eu falo, cara, eu tô te falando isso porque eu acredito nisso, porque eu acredito que você vai para esse lugar. E para o homem de Deus que você, ou para a mulher de Deus que você vai se tornar, isso não condiz com a sua realidade. Então, você precisa abrir mão disso para você viver esse tempo. Então, essa é a chave. Você, como líder, vê a ótica de Deus e tentar fazer com que essa pessoa abandone a vida atual para que viva a E realidade até de Deus na mesmo vida dela. consiga enxergar E também, não né? desistir exatamente, continuar E isso é uma enxergando. coisa que o cristão precisa fazer. Como é que Deus me enxerga? Porque quando a gente também tem esse senso, quando parece que liga um botão na gente, né? Desse senso de propósito, o caminhar fica mais tranquilo, fica mais fácil também. Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho muito legal também da gente quebrar em discipulado e que eu vejo que as pessoas também têm aquele momento assim do, cara, esse cara não me ama, ou essa mulher não me ama pelo que eu faço. E isso é muito importante. A gente não começa a investir numa pessoa porque a gente ama o que essa pessoa faz. Não, a gente enxerga o futuro, a gente vê como Deus vê e todos esses negócios. Mas, assim, o nosso amor por essa pessoa não depende daquilo que, assim como, ela errou, então agora eu não amo mais ela. Sim, Não, isso é um amor falho. Como líderes, a gente não pode nem assim cogitar essa possibilidade. A gente se entristece, a gente se decepciona, acontece, porque nós temos sentimentos, mas o amor permanece. O exatamente. amor permanece, porque o amor de Deus permaneceu por Exatamente. nós. Porque quando ele vê as nossas falhas, mas ele enxerga muito além disso, ele enxerga o Exatamente. nosso coração, enfim. E a gente precisa treinar o nosso olhar e treinar o nosso amor, o nosso coração exatamente para isso também. Exatamente. Eu vejo o discipulado como uma decisão. O amor é uma decisão. Então você tem que olhar o que você falou. Olhar para a pessoa, ver a situação atual, ver a circunstância atual. Se Deus falou com você sobre essa pessoa e quem ela vai ser, você precisa decidir por ela. Você precisa realmente olhar para ela e falar assim: eu continuo acreditando que existe o melhor de Deus em você. Eu continuo decidindo me aliançar, ter uma aliança, um relacionamento, amar a sua vida,
Porque foi isso que Jesus fez conosco. Ele decidiu até o fim nos amar. É verdade. Acho que é isso, então. É isso, né, gente? Como eu falei pra vocês, a gente fala muito. Gente, isso aqui é uma conversa, a gente vindo pro trabalho. Isso é uma conversa antes de dormir ou é uma conversa vindo pro trabalho? A gente adora entrar nesses assuntos. E, enfim, muito obrigada por vir aqui, Nada. bebê. Realmente é muito fácil. Voluntariamente. Voluntariamente, graças a Deus. Sempre foi muito fácil conversar com você. Então, isso é uma coisa que eu amo na gente e eu não poderia deixar de compartilhar isso. Eu Amém. amo que você carrega também, o que Deus tem colocado no seu coração. E eu amo que quando Deus coloca uma coisa no seu coração, você queima por isso. E nem que você tenha que falar 24 horas por dia disso, você vai falar. Amém. Porque você ama as coisas de Deus. Amém. Gente, foi um prazer estar aqui. A nossa produção tá com tudo aqui atrás. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu realmente espero que de alguma forma vocês tenham sido edificados. É isso. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui com a gente, aproveita para curtir, compartilhar. Também manda um comentário pra gente do que você achou, quais são os próximos temas que você quer ver aqui. E eu espero de coração que esse podcast tenha abençoado a sua vida. Esse é o nosso propósito aqui, abençoar você com esses temas, com temas do dia a dia. E por isso também a gente quer ouvir você, tá bom? É isso, uma boa semana e até o próximo. Beijo